Quando uma mulher partilha os seus problemas consigo, por vezes pode parecer uma conversa avassaladora. Pode sentir-se inseguro sobre como responder, ou em certos momentos, até sentir que está no meio de algo muito mais profundo do que imaginava. No entanto, é essencial compreender que, quando uma mulher se abre consigo, não está necessariamente a pedir soluções. Muitas vezes, está apenas à procura da sua compreensão e apoio. As mulheres, como qualquer pessoa, vivenciam uma panóplia de emoções que acompanham os desafios que enfrentam. Podem ser questões relacionadas com o trabalho, a família, os relacionamentos, ou até mesmo com lutas pessoais que consideram demasiado complexas para enfrentar sozinhas. Quando ela se vira para si, nem sempre é para ouvir uma resposta ou para resolver as coisas imediatamente. Na maioria das vezes, ela só quer alguém que a ouça, alguém que possa oferecer empatia sem julgamentos precipitados. Este é um passo essencial na comunicação, estar presente e envolvido com a pessoa que está a falar. Quando uma mulher partilha os seus problemas, é um ato de vulnerabilidade. Ao partilhar algo que a aflige, revela uma parte de si que é importante para si. Não se trata necessariamente de um convite para resolver o problema, mas sim de um apelo à compreensão, à empatia e, por vezes, ao conforto. Muitos homens tendem a abordar as conversas com uma mentalidade orientada para a resolução de problemas. Se é assim, pode agir precipitadamente assim que ouve falar de um problema. Pode começar a sugerir soluções, tentando resolver a situação, e, ao fazê-lo, perder a mensagem subjacente à comunicação dela. Esta mentalidade surge geralmente do desejo de ajudar, mas nem sempre é o que ela precisa naquele momento. Por vezes, o problema não é a questão em si, mas a forma como a afeta emocionalmente. Ouvir com atenção e empatia é fundamental nestas situações. Ao simplesmente reconhecer os seus sentimentos e deixá-la falar, valida a sua experiência e demonstra que se preocupa. Quando uma mulher lhe fala das suas dificuldades, quer que compreenda o que ela está a passar. Se tentar oferecer soluções demasiado depressa, pode, sem querer, fazê-la sentir que as suas emoções não são válidas ou que as suas preocupações não merecem atenção. Ela pode sentir que a sua voz não está a ser ouvida, o que pode criar um distanciamento na relação. Em muitos casos, a questão não é tanto a solução, mas sim sentir-se ouvida e apoiada. Não precisa de ser especialista em todos os assuntos que ela aborda, mas oferecer a sua presença e ouvir com atenção é fundamental. Por vezes, a melhor forma de a apoiar é simplesmente estar presente e demonstrar empatia, sem tentar mudar a situação de imediato. Quando uma mulher lhe conta os seus problemas, uma das primeiras coisas que precisa de compreender é que ela está a testar a sua força. Esta pode não ser sempre uma ação consciente, mas, no fundo, ela quer saber que tipo de homem é realmente. As mulheres sentem-se instintivamente atraídas pela força, não apenas pela força física, mas também pela resiliência emocional e mental. Se desmoronar sob pressão, agir de forma excessivamente emotiva ou se envolver demasiado na resolução dos problemas dela, ela começará inconscientemente a perder o respeito por si. Pense nisto. Se ela falar sobre o quão estressante é o seu trabalho ou como alguém a chateou, como reage? Entra em pânico, envolve-se demasiado ou deixa-se afetar ou mantém-se calmo, centrado e indiferente à situação? A sua resposta diz tudo o que ela precisa de saber sobre si como homem. Um homem fraco precipitar-se-á, pensando que, oferecendo soluções ou facilitando-lhe a vida, ela o amará mais. No entanto, isto vira-se contra si, porque as mulheres não querem um homem que haja como seu assistente pessoal ou terapeuta emocional. Se ela sentir que pode desabafar emocionalmente consigo sempre que quiser, deixará de ser uma figura desejável e masculina para se tornar apenas mais uma fonte de conforto emocional, uma fonte previsível e segura. Por outro lado, um homem que compreende o seu valor não reage de forma exagerada. Ouve, mas não se deixa levar pelas emoções do momento. Ele não permite que os problemas dela se tornem os seus problemas.
Em vez disso, mantenha sua energia calma e estável, algo profundamente atraente para as mulheres. Elas anseiam por essa estabilidade. Digamos que ela fala sobre como o dia de trabalho foi estressante. O primeiro tipo pode começar imediatamente a oferecer soluções, demonstrando preocupação e fazendo grande alarido. O segundo rapaz ouve, mas mantém-se calmo e possivelmente até minimiza a situação com um sorriso. Adivinhe qual deles ela achará mais atraente? O segundo tipo. Por quê? Porque ele está a demonstrar força emocional, não dependência emocional. Isto não significa que deva ignorar os sentimentos dela, mas sim reconhecê-los, mantendo o seu equilíbrio emocional. Se ela parecer sobrecarregada, pode dizer algo como: isto parece difícil, mas eu sei que vais lidar com isto. És inteligente e capaz. Isso tranquiliza-a, sem fazer com que se sinta responsável por resolver os seus problemas. Mostra-lhe que confia na sua capacidade de lidar com a sua própria vida, e isso é incrivelmente fortalecedor para ela. Quando uma mulher partilha constantemente os seus problemas consigo, é crucial perguntar-se: confia em si porque valoriza a sua perspectiva ou está a usá-lo como um depósito de lixo emocional? Há uma diferença significativa e a maioria dos homens não se apercebe dela. Se não reconhecer esta dinâmica, pode acabar numa situação em que descarrega todo o estresse em si, mas depois dedica as suas melhores energias a outra pessoa. Muitos homens acreditam que, se uma mulher fala sobre os seus problemas com eles, significa que confia neles. Embora isto possa ser verdade em alguns casos, nem sempre é um bom sinal. A confiança nem sempre é sinônimo de atração. Por vezes, uma mulher está simplesmente à procura de conforto emocional e pode vê-lo como o seu porto seguro. Isto pode soar lisonjeiro à partida, mas a realidade é que, uma vez que se torna o depósito de lixo emocional dela, perde o seu estatuto de interesse romântico. Já não é visto como alguém que ela quer impressionar ou por quem se sente atraída. És apenas o rapaz a quem ela recorre quando precisa de desabafar. As mulheres são incrivelmente intuitivas e sabem que os homens que se preocupam com elas vão ouvir os seus problemas. O problema surge quando se torna demasiado disponível para esse papel. Se permitir que ela o utilize como seu terapeuta emocional, poderá começar a notar que ela se torna cada vez mais indiferente para si, enquanto procura emoção e atração noutro lugar. A triste verdade é que as mulheres geralmente não se abrem aos homens que mais respeitam. Pense nos homens que têm mais influência sobre as mulheres. São aqueles que demonstram confiança e segurança. Estes homens não ficam por perto como esponjas emocionais, absorvendo toda a negatividade dela. Em vez disso, criam um ambiente onde a mulher quer impressioná-los e não drená-los. Quando está constantemente disponível para atender a todas as suas necessidades emocionais, ela começa a tratá-lo como uma conveniência. Não é isso que cria atração. Na verdade, muitas vezes leva a que ela o trate como um plano B. Ela começará a falar sobre outros homens, os seus relacionamentos passados ou até mesmo sobre os homens que a frustram, enquanto você permanece um ouvinte passivo. Quando isso acontece, perdeu. Você tornou-se o diário emocional dela, não o parceiro. Então, como resolver? A chave é estabelecer limites. Quando uma mulher começa a desabafar demasiado, não precisa de ser rude, mas precisa de redirecionar a energia. Em vez de se envolver profundamente no drama emocional dela, mude o rumo da conversa. Se ela se queixar constantemente, pergunte-lhe que ações está a tomar para resolver o problema. Poderá dizer algo como: eu compreendo, mas o que está realmente a fazer a respeito? Isso muda a dinâmica, obriga-a a perceber que não está ali apenas para absorver a negatividade dela. Espera uma ação. Quando ela entender que não vai ficar sentado a ouvi-la desabafar, sem fazer qualquer esforço para resolver as coisas, vai esforçar-se mais ou começar a vê-lo de forma diferente. Já não será a pessoa para quem ela corre sempre que precisa de desabafar. Quando uma mulher partilha os seus problemas consigo, não se trata apenas de ela desabafar, é um teste à forma como lida com a pressão. Ela quer ver como reage sob estresse. É um desafio subtil para avaliar a sua estabilidade emocional.
As mulheres procuram naturalmente estabilidade num parceiro, e isso vai para além da segurança financeira. Procuram também estabilidade emocional e psicológica. Quando ela se confia a si, parte dela está a verificar se mantém firme ou se desmoronará sob o peso dos problemas dela. As mulheres sentem-se instintivamente atraídas por homens que conseguem manter-se fortes, calmos e firmes perante a adversidade. Se reagir emocionalmente ou tentar resolver tudo imediatamente, pode falhar este teste sem se aperceber. Imagine uma situação em que ela está a falar sobre algo desafiante, talvez o seu trabalho ou uma discussão com uma amiga. Um homem que reage ficando excessivamente emotivo ou entrando em modo de resolução de problemas demonstra fraqueza. Ele envolve-se demasiado nas dificuldades dela e permite que o estresse dela o afete, o que pode ser um grande desencorajador. Quando um homem perde a calma, isso demonstra que não consegue manter a compostura sob pressão. Por outro lado, um homem que se mantém calmo, ouve e responde com atenção, sem se deixar levar pelas emoções, demonstra força emocional. Essa força é magnética. Ela sinaliza que ele consegue lidar com os desafios da vida sem ser consumido por eles, e isso é extremamente atraente. O fundamental aqui é manter-se centrado e emocionalmente estável. Se ela falar sobre o estresse que está a enfrentar, em vez de se envolver demasiado ou demonstrar frustração, poderá dizer algo como: Isto parece realmente difícil, mas eu sei que consegues. Ao dizer isto, reconhece os sentimentos dela sem se deixar dominar pela situação. É reconfortante, mas não exige que se envolva emocionalmente nos problemas dela. As mulheres querem um homem que saiba controlar as suas emoções e que se mantenha centrado, não alguém que se perca na sua turbulência emocional. Se demonstrar que consegue manter a compostura enquanto ela desabafa, isso aumentará o seu poder de atração. As mulheres respeitam os homens que conseguem liderar em situações estressantes e sentir-se-ão mais seguras sabendo que estão com alguém que consegue manter a calma quando as coisas se tornam difíceis. Ela quer ver se consegue liderar. Quando uma mulher partilha os seus problemas consigo, não procura apenas simpatia ou um ombro amigo. Quer ver se consegue liderar. Muitas vezes, as mulheres desejam um parceiro que as guie no meio dos desafios, alguém que ofereça estabilidade e direção. Não se trata de controlar ou dominar a situação, mas sim de oferecer liderança, força emocional e uma sensação de segurança perante a incerteza. No fundo, quando uma mulher se abre consigo, está a avaliar se é o tipo de homem capaz de assumir o controle quando necessário, não sendo autoritário, mas oferecendo orientação e perspectiva com calma. Ela quer saber se pode ser uma presença estável na vida dela e se consegue lidar com situações difíceis com elegância e maturidade. Muitos homens não se apercebem disso, mas a forma como reage às dificuldades dela pode moldar a forma como ela o vê a longo prazo. Se começar a agir como o seu porto seguro emocional sem demonstrar uma liderança clara, corre o risco de se tornar apenas mais uma fonte de conforto, um papel que não inspira atração. Pense da seguinte forma: se uma mulher está constantemente a desabafar sobre os seus desafios e você reage ficando excessivamente emotivo, intervindo para resolver tudo ou simplesmente ouvindo sem oferecer qualquer orientação, ela pode começar a vê-lo como alguém incapaz de liderar. As mulheres sentem-se naturalmente atraídas por homens que demonstrem qualidades de liderança, homens que ofereçam perspectiva, calma e um sentido de propósito. Por outro lado, um homem que consegue levar as emoções dela a sério, mas não se perde nelas, demonstra capacidade de liderança, não se afoga no drama nem se deixa dominar pelo estado emocional dela. Em vez disso, oferece uma perspectiva equilibrada e lúcida e capacita-a para assumir o controlo da própria situação. Por exemplo, se ela estiver estressada com o trabalho, em vez de se precipitar com soluções, poderá perguntar: qual é o seu plano para lidar com isso? Ou como costuma lidar com este tipo de pressão?
Esta abordagem desafia-a subtilmente a olhar para a situação de um ângulo diferente e mostra que acredita na sua capacidade de lidar com o problema. Ao mesmo tempo, isto reforça a sua presença como um parceiro forte e estável, capaz de oferecer perspectiva sem se deixar levar pelas emoções. As mulheres não querem um homem que seja um participante passivo nos seus dramas emocionais. Querem alguém que saiba lidar com as suas emoções sem ser consumido por elas. Alguém que consiga criar um ambiente estável onde sintam apoiadas, mas também desafiadas a crescer. Um homem que consegue encontrar este equilíbrio é um homem que manterá o respeito, a atração e a admiração dela.